Uma das maiores qualidades que o FLI Araxá trouxe aqui a Araxá é o fato de que nós estamos, sempre um papo está aqui há 12 anos, e o FLI Araxá há 6. E ele formou, eu quero crer que sim, e tenho provas disso, uma nova geração de leitores, pessoas que tinham 10 anos e hoje têm 16, e que leem muito mais do que o percentual de pessoas, de jovens e crianças de outras cidades mineiras e brasileiras. E eu quero provar isso convidando a nossa embaixadora mais jovem, que ela mesma redigiu um pequeno texto para falar para vocês, a Vitória. Queria chamar ela, Vitória, aqui e fazer uma pequena abertura do FLI Araxá com você. Nossas vidas são esperas, constantes esperas que, por sua vez, são embaladas por sonhos. Sonhos são pontes entre o imaginário e o real. E o real? Ora, o real é o que acontece em nossas vidas. Acontecimentos que não somente nos fazem crescer, mas que nos tornam aquilo que realmente estamos destinados a ser. Assim é o FLI Araxá, um acontecimento marcante, um evento cultural ímpar, que em sua 6ª edição nos leva a percorrer os caminhos da língua, da leitura e da utopia. Boa noite. Gostaria de saudar a todos os visitantes e escritores, dizendo que é uma honra recebê-los na terra dos Araxás. Meu nome é Vitória Maria Aquio Lemos Oliveira, embaixadora do Festival Literário de Araxá. E como vocês, sou apaixonada pelo singular prazer de degustar um bom livro. Vi o FLI Araxá nascer 5 anos atrás, da varanda de minha casa, em frente ao pátio da antiga estação ferroviária. Com os meus 10 anos de idade e ares de curiosidade, assistia a tudo. Como acreditar que a tão poucos passos estaria eu pertinho de Ziraldo, Paula Pimenta, Maurício de Souza, Lia Luft, Mário Sérgio Cortella e tantos outros expoentes nome da literatura brasileira que percorreram o FLI através de suas 5 edições. Hoje, a 6ª edição ganha vida. E como disse José Saramago, a vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. Vida, substantivo feminino definido como o tempo de existência de um ser, que faz referência a um conjunto de hábitos. Hábito, ação repetida que leva ao conhecimento. Conhecimento, domínio teórico ou prático de uma arte. Arte, para mim, é a ação de externar aquilo que transborda de nosso interior. Hoje, eu transbordo gratidão. Gratidão ao idealizador desse evento, Afonso Borges, por ter me presenteado com a oportunidade de, em poucas palavras, dar um testemunho puramente pessoal do que o FLI foi e é para mim. E aqui estou, feliz por fazer parte desse festival, que é um diferencial na minha formação humana e que me inspira a ser uma pessoa melhor. Levarei para sempre experiências únicas vividas aqui e boas amizades que fiz. Nada se compara ao sentimento de fazer parte daquilo que te posiciona frente a um universo de conhecimentos e saberes que vale a pena ser explorado. Como representante de toda uma geração, gostaria de finalizar ressaltando o quanto nos engrandece o contato direto com o universo literário. São 5 dias que ficamos imersos naquilo que há de melhor em termos de cultura. Nesta 6ª edição, o evento venceu as barreiras da leitura e ampliou-se para a arte da música e da gastronomia, mas a essência permanece a mesma. E, diante da proporção tomada pelo evento, temos o prazer imensurável de conhecer grandes nomes da literatura estrangeira, como Antônio Emílio Leite Couto, Mia Couto. Hoje, a ansiedade da espera dá lugar à certeza de que aqui realizamos o melhor festival literário do interior do país. Sejam bem-vindos à 6ª edição do FLI Araxá. Por favor, Mia Couto e Sérgio Rodrigues, vamos vir? Venha cá.
Esse é um encontro aqui que foi idealizado já há cerca de uns 2, 3 anos, que eu e o Mia vemos conversando sobre essa possibilidade de vir a Araxá e receber esse nosso carinho na forma de autor homenageado. Por sinal, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Até agora eu não disse da importância do patrono do FLIE Araxá, que vem a ser José Saramago. A Pilar, o Mia, autorizou que a imagem do José seja eleita como patrono, e depois ela me contou que nunca deu permissão. Foi a primeira permissão dada para que José Saramago seja o patrono do festival literário. Então, eu tenho que lembrar isso sempre. Desculpa, eu não falei, é a primeira vez que eu falo isso. Mia, eu queria te perguntar, para começar, sobre a sua relação com o Brasil, né? Quantos anos você já vem aqui e o que você desdobrou para a sua vida e para a sua carreira, esse tempo de Brasil no qual você fez tantas amizades e tantas pessoas que duraram. E o Sérgio disse que jogaram pedra e ovo nele no dia que ele teve que ir lá no teatro. Foi no Clara Nunes? Foi onde? Tive que não, fui com muito prazer, né? Foi ano passado aquilo, né, Mia? Foi um dos eventos de comemoração dos 30 anos da Companhia das Letras, né, da editora do Mia Couto no Brasil, e, aliás, a minha também, foi um espetáculo no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles, estrelando Mia Couto e Maria Bethânia. E a Sala Cecília Meirelles é uma sala de bom tamanho, mas não é uma sala gigante. E aconteceu uma coisa muito curiosa naquele dia. Metade do Rio de Janeiro foi para a porta da Sala Cecília Meirelles para ver a Maria Bethânia com Mia Couto, e, claro, a maioria não conseguiu entrar. E criou-se um tumulto ali que acabou virando uma manifestação política. Abaixo a ditadura e tudo? Chegou perto disso, assim, abaixo os privilégios, porque as pessoas que tinham convite conseguiam entrar, né? E os leitores, os fãs e tal, do lado de fora, muitos com livros para autografar. Era um espetáculo quase de bitomania, né? Eu acho que o Mia tem esse poder, de fato, assim, eu não sei, depois é bom que ele fale um pouco disso, mas ele atingiu, né, um patamar que é muito raro de um escritor atingir, especialmente no Brasil, que é de uma identificação muito forte com as pessoas, né? As pessoas projetam muita coisa aí. Então, atinge um status que a gente está mais acostumado a ver na música, ou no rock, né, e tal, e não tanto na literatura, né? Foi engraçado, eu quase apanhei, tentando entrar na sala, acabei conseguindo entrar, foi ótimo. Tinha uns probleminhas de som, né? O som não estava ideal, mas era um papo da Bethânia com Mia, mediado pelo Luiz Schwartz, né? Justamente. Mas quais são as lembranças que você tem desse dia? Quer dizer, a sua experiência ali naquele dia também foi de uma coisa que podia fugir ao controle a qualquer momento, não? Há duas perguntas aqui. Eu vou fazer que não há nenhuma, fazer de conta que não há nenhuma, não é? Mas começo pelo Sérgio. Começo por vocês. Muito obrigado por estarem aqui. É muito generoso da vossa parte passar uma parte do vosso tempo a falar de literatura com alguém que vem longe, e não vem sozinho, vem com a Patrícia, aqui a minha mulher, aqui a minha esposa, não sei se diz esposa ou mulher. Patrícia, obrigado. Hoje a gente não sabe como é que se diz. Muito obrigado. É de facto uma parte minha, uma parte da minha vida, esta coisa de vivermos uma vida inteira juntos, criamos uma espécie de vida única, não? E quero também agradecer ao Afonso, porque realmente o Afonso é um militante da literatura, é um caso raro de alguém que tem essa persistência, não é? E que faz com que, mesmo tão longe como é Moçambique, a gente sabe que há alguém deste lado, do outro lado do Atlântico, não é? Que tem esta teimosia
de apostar na literatura. E estes festivais literários são uma coisa que eu vejo, já começo a responder ao assunto que me colocaste. Estes festivais fazem viver a literatura. Quer dizer, eu noto que o Brasil, que eu comecei a conhecer, não é o mesmo, porque há tantos festivais pequenos, grandes, médios, em cidades várias, que criaram uma relação diferente, mais próxima. Os autores estão lá, isso cria um contacto quase corporal, não é? com quem escreve. E isso é importante, sem dúvida. Agora, eu vou contar um bocadinho desta... Como é que eu posso-vos contar um episódio, como é que eu comecei a visitar o Brasil, para falar deste... Esse foi um episódio traumático na minha vida, para chegar a este outro trauma que o Sérgio lembrou. Eu comecei a visitar o Brasil há muitos anos atrás, em 1987, para lançar uma coisa que se chamava Sonha Mamã na África. Era uma primeira tentativa de juntar os africanos de língua portuguesa, vários, e nós fizemos uma digressão por várias cidades. Eram escritores de Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E foi um primeiro encontro mágico. Depois voltei mais tarde, já para lançar um livro, e voltei percebendo que eu nunca ia conhecer este país. Era preciso ter muitas vidas para eu conhecer os Brasis vários que este Brasil tem. Mas quando, pela primeira vez, fui editar na Companhia das Letras, a minha filha Rita, que é uma menina que tem um sentido trágico da vida, tudo vai acontecer mal na vida em princípio, e ela é muito feliz com isto porque nunca acontece tão mal assim, e ela tira partido disso. E ela disse: pai, vais para o Brasil, aquilo é uma coisa terrível, vão-te raptar, matam, sequestram, etc. Ela tinha colecionado várias notícias, tinha um dossiê montado para que eu ficasse realmente assustado. Disse: Rita, eu já estive lá, etc. Mas realmente, quando eu fazia aquela longa viagem, que são 10 horas, atravessando o Atlântico, qualquer coisa na minha cabeça ia fabricando, já não era um receio, era um temor mesmo, de que é que me iria acontecer quando eu chegasse a São Paulo. E o que aconteceu foi que, portanto, havia um motorista da editora que me esperava, que, quando eu olhei para ele tinha uma tabuleta, o meu nome mal escrito, a tabuleta era improvisada, era com um cartão, parecia desses cartões de caixote, uma caixa. E eu pensei: este homem não é quem me vem buscar. E começou na minha cabeça a surgir esse fantasma bem real, à medida que ele me conduzia por um corredor mais ou menos escuro. Chegam ao carro, o carro era uma coisa miserável, e ele explicou: quem deveria vir buscá-lo é o meu primo, disse ele, mas ele não pôde, então mandou-me a mim, eu estou aqui fazendo um jeito. E quando eu vejo o carro era uma coisa miserável, eu entrei naquilo que a gente chama o lugar do morto, e já só olhava para a frente e dizia: não quero ver a minha própria morte. E aí o homem sentou-se no lugar do condutor, e eu vi ela tirar qualquer coisa do porta-luvas e estender-me uma coisa e dizendo assim: aceita uma balinha? Para nós, balinha é só o projétil mesmo da arma, não existe outra coisa, não é? E eu pensei: bom, aqui está o assassino mais gentil do mundo, que é... Mas foi o primeiro contacto, estou contando como se fosse uma piada, mas realmente o Brasil tem esta coisa que... Não, peraí, chegou lá? Te entregaram no lugar? Entregaram, sim, estava tudo certo. E quase que, infelizmente, porque eu gosto de viver aventuras desses, radicais, não é? Mas desde aí eu encontro um país que é um reencontro que eu tenho, porque eu realmente, antes de viajar para o Brasil viajou até mim, através de escritores, através de cantores, de vozes. Na minha varanda, na cidade onde eu nasci, eu escutava Dorival Caymmi, e aquilo era um embalo, era uma descoberta de uma outra, de uma língua que era a minha, mas que não era ao mesmo tempo. Havia ali um jogo entre estranheza, não é? e familiaridade que me encantavam. Não é? E depois foi a descoberta. O meu pai era poeta, era apaixonado pela poesia brasileira,
Quando eu chego ao Brasil, eu reencontro isso. Portanto, foi sempre um Brasil falseado, romantizado, idealizado, que me parecia... Eu quase que não via o outro lado do Brasil, que é um lado mais cruel, mais violento, mais de segregação, não é? Que está aqui presente. E essa foi uma relação de paixão, de namoro intenso. Devo dizer que agora, pela primeira vez, e entretanto já mais de 30 vezes eu viajei para o Brasil. E a primeira vez que quando sei que venho para o Brasil agora, a partir do ano passado, já não tenho o mesmo encantamento. Não é que os brasileiros me tenham desencantado, mas a situação do Brasil é uma situação que também pesa para quem chega e que se tem que confrontar com esta coisa muito simples. Os meus amigos, que eu reencontrava numa festa, num jantar, sempre, já não são amigos entre si, estão crispados. Aquilo que era uma pequena divergência transformou-se numa coisa gravíssima. Então já não os encontro e isso para mim é uma grande tristeza, é como se alguma coisa tivesse morrido. Estou a dizer isto porque me parece que esse lado, este lado, digamos, da aceitação do outro, da diferença, vai ser reencontrado. É uma coisa que eu tenho esperança, o Brasil. Como é que diz a canção? Vai levantar-se, vai sacudir a poeira e vai dar a volta por cima, não é? Isso vai acontecer. Eu não fui maltratado nesse encontro com a Maria Bethânia, nesse evento, mas realmente a coisa não estava bem organizada. E eu lembro-me da aflição da Maria Bethânia, que era a minha, pensar como é que há pessoas que estiveram numa fila desde manhã e não podem entrar para estar presentes no evento. Então, combinamos que íamos fazer 2 sessões. E que, portanto, as pessoas toda a gente poderia ver o espetáculo. Mas não era possível. Tecnicamente, fisicamente, não era possível. Portanto, houve qualquer coisa que não correu bem aí. Vou explicar? Sim, não. Não, sim, sim, não. Sim, não. Mas as pessoas iam lá para ver a Maria Bethânia, não iam lá para ver? Não. Bom, em parte, claro, sem dúvida. Mas eu vi muitos leitores do lado de fora com livros. Mas há uma coisa que uma vez aconteceu. Eu fui no Rio de Janeiro, fui fazer o lançamento do livro e aconteceu uma coisa parecida. Nem toda a gente que chegou podia participar na sala grande. E eu não sabia que havia uma outra sala anexa de onde surgiam os sons, gente batendo palmas, etc. Eu pensei, bom, há outro evento lá, no lado de fora. O que é que tinha acontecido? As pessoas que não puderam entrar fizeram o seu próprio lançamento do livro lá, fizeram uma roda, sentaram-se no chão, contaram história, leram partes do livro, e eu quase que estava com inveja de não estar desse outro lado. Gente, eu vou me pagar uma penitência aqui agora, que os 2 eventos anteriores eu não abri para pergunta. Então, a partir de agora, é esta a proposta desses diálogos. Ou seja, quem fizer uma pergunta muito boa, eu saio daqui e a pessoa senta no meu lugar, tá bom? Senhor Ricardo Piquet, presidente do Museu do Amanhã, aqui nos presenteando. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Ivana, eu sou professora, coordeno um curso de pedagogia. E, lendo sobre você, uma das coisas que eu li é em cima da questão de como você se tornou escritor, e você fala de uma maneira assim, poética, que remete quando a gente é criança. Você falou que lá na cozinha da sua casa se reuniam as mulheres, acho que para cozinhar, e no balanço das saias você ficava ouvindo as conversas, e daí você foi criando suas histórias. Gostei muito disso, mas a minha pergunta não é bem essa. É o seguinte, quando você ganhou o título de doutor honoris causa, se não me engano, em Maputo, você, no seu discurso, você falou que os escritores, através da literatura, têm o poder de trabalhar os valores. E é uma coisa que tem me preocupado muito, né, nessa falta de valores que a gente tem vivido, e eu acredito também no papel da escola, apesar dela estar tão desacreditada. E, conversando outro dia, lá na faculdade, a gente falou sobre isso, você ia vir,
E eles cogitaram da gente te perguntar a seguinte questão. Como você sugere, hoje, com tanta, no Brasil, principalmente, que a escola está muito capitalista, trabalhar esses valores, porque eles propõem ensino religioso, que eu acho que não tem nada a ver, propõem tanta coisa, mas que na prática não acontece. E isso tem me angustiado. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu não sou a melhor pessoa para falar na escola, porque eu não fui um bom aluno, eu não gostava muito da escola. O melhor momento, perguntaram no outro dia qual era a melhor disciplina da escola primária, eu disse era o recreio, a melhor disciplina era essa. Porque era uma escola cinzenta, uma escola pobre. E eu lembro-me, tive vários professores, e durante toda a minha vida tive mais de, 40 professores. Eu olho para trás e pergunto, de quantos professores eu me recordo? Me lembro. Talvez 3, 4. E pergunto, como é possível eu não me lembrar? Eu tenho má memória também, é verdade seja dita, mas... E o que eu mais lembro é um professor da escola primária, que uma vez pediu que fizéssemos uma redação em casa. No dia seguinte, ele também tinha feito em casa uma redação. E ele disse, eu hoje sou aluno como vocês. Era um homem muito alto e sentou-se com grande dificuldade na cadeira pequena que cabia aos alunos. E quando ele disse, eu vou ler a minha redação quando chegar a minha vez, as mãos dele tremiam, como se fosse uma criança. E de repente, aquele homem que estava sempre certo, seguro, que tinha esse rigor, aparecia fragilizado. Era um menino como nós. E quando começou a ler o texto chamava-se As Mãos da Minha Mãe. E aquelas mãos que ele celebrava eram mãos escalavradas, eram mãos marcadas pelo trabalho, pelo tempo, pela vida. Eram as mãos da minha mãe também. E aquilo me comoveu tanto que eu pensei assim, como é que eu nunca descobri num texto da escola esta verdade tão profunda, né? Esta coisa tão corpórea, né? Que aquele senhor, por causa disso, por causa da maneira como ele surgiu e o texto que ele criou, eu acho que um dos momentos que me fez ser escritor foi este. Mas o que aquele professor fez, ele reencantou a escola, ele deu um encantamento à sala de aula. E isso é uma coisa que me parece que não é só uma resposta técnica, não é uma resposta simplesmente do corpo docente que cria ali uma eficiência maior. É qualquer coisa que me parece que também se tem que reequacionar na escola. A escola tem que ser um lugar de encantamento dos meninos. Não pode ser sempre... Ele não poderia ter feito isso se estivesse a dar aula de matemática, porventura, mas também se pode sempre. Eu morei em Portugal e eu convivi com muitas meninas africanas que faziam mestrado junto comigo. Tem que falar mais perto. Hein? E eu queria saber como é que é escrever com esse português dividido da África, numa África dividida por ditaduras, recém-liberta, recém-independente, com uma língua diferente, com um povo tão sofrido e hoje, que para mim continua também muito segregada. Qual que é? O senhor pode falar sobre isso? Ok, a pergunta é muito aberta, é muito vasta, mas há várias Áfricas e eu hoje estava no caminho para aqui pensando quanto o Brasil tem da África e não sabe. Ou não sabe porque rejeita, porque há ainda uma forte dose de racismo na sociedade brasileira, ou não sabe porque não conhece mesmo, não desconhece que mesmo o cidadão que aparentemente não tem, do ponto de vista genético, do ponto de vista daquilo que são as suas origens, não tem nada a ver com a África, mas tem. Há no Brasil um sentimento de corpo, um sentimento de tempo, um sentimento do espaço, da maneira como as pessoas não têm a vergonha. Estou sempre voltando agora às canções.
que é aquela coisa, não ter vergonha de ser feliz, viver e não ter vergonha de ser feliz. O brasileiro tem isto, seja ele loiro de olhos azuis, seja ele de pele mais escura. Eu acho que esta é a contribuição africana, que há uma aptidão para superar a dor e para para dar uma resposta. A alegria é a resposta que se dá à situação mais difícil. Então, há várias Áfricas. A África que eu conheço, aquela que eu posso falar, é o meu próprio país, não é? Moçambique. E Moçambique tem 25 línguas diferentes, bantus, de origem, de raiz africana. E essas línguas todas estão agora aproximando-se do português. A independência foi em 1975, 95% das pessoas era analfabeta, a maior parte delas não falava português sequer. E, portanto, a língua portuguesa teve que fazer esta viagem para se tornar a língua da unidade nacional, a língua de todos, não é? Agora, muita gente fala português nas cidades, a maior parte das pessoas fala português, as gerações mais novas têm português como língua materna, mas há aqui um processo que é muito interessante para um escritor, que é como é que alguém cuja língua materna é outra, cuja cultura é outra, como é que essa pessoa como é que ela lida com o português, como é que ela torna essa língua também uma língua da sua alma, como é que ela se apropria dessa outra coisa para que ela não tenha essa estranheza, não é? Isso é um processo que leva à reinvenção da língua portuguesa. A língua portuguesa é hoje provavelmente uma das línguas mais vivas do mundo, não por qualquer coisa de essência, não porque a língua portuguesa seja melhor do que qualquer outra língua, mas porque ela está sendo sujeita a alguma coisa que começou aqui no Brasil há mais tempo, não é? E que agora está a ser continuada em África. E é por isso que quando nós descobrimos o que vocês já tinham feito aqui, ao nível da língua portuguesa, essa mudança, essa adocicação do português, para nós foi um processo fantástico, porque Jorge Amado é o primeiro e o grande a chegar, e o Jorge Amado é a grande bandeira que nos diz assim, afinal, outros fizeram, outros pegaram na língua do outro e a converteram numa língua sua, numa língua própria, não? Então isso foi um processo mágico e a isso devemos ao Brasil. Eu devo, e todos os escritores africanos da minha geração, mais jovens, mais velhos, têm uma grande dívida com o Brasil. Deixa eu emendar nessa resposta. Parece que eu uma vez estive num programa de televisão chamado Roda Viva, que era um pouco assim, eu tinha que andar a rodar numa cadeira. Ideia do Afonso. Sobrou para ele. Gente, mas tá desculpa, dando certo, né? Eu botei o Serginho aqui se apresentar. Sérgio Rodrigues, jornalista, conterrâneo de Muriaé, maravilhoso, e recentemente ganhou o Prêmio Oceanos com o Drible e acaba de lançar Viva a Língua Brasileira. E agora acabou de chegar né? Cartas Brasileiras, está chegando esta semana agora, próxima às livrarias. Desculpa não ter apresentado. É um livro, o Cartas Brasileiras não é um livro meu, é um livro que eu organizei de cartas de brasileiros de todas as épocas, de todas as áreas de atividade, mas enfim, isso é outra história. Não, eu queria emendar nessa resposta do Mia sobre a questão linguística mesmo, né? Como nós, povos que foram colônias, né, que recebem a língua como um ato de violência do colonizador, como nós nos apropriamos dessa língua e tornamos essa língua uma expressão da nossa própria alma. Isso não é um processo simples, não é um processo que se dá de uma hora para outra. E o Brasil saiu um pouco na frente nesse sentido, né? Enfim, você fala muito disso, outros autores também falam da importância que a geração de Jorge Amado, a geração do Guimarães Rosa, do Graciliano e tal, teve, né, para os autores africanos e para os próprios autores portugueses, né? Hoje, a literatura brasileira não tem nem de longe essa importância
nem em Portugal, nem na África. E eu fico pensando aqui, quer dizer, isso é uma coisa que me intriga, até porque me afeta diretamente, eu não vendo nada lá, e gostaria disso, mas não sou só eu, acho que isso vale para excelentes, grandes autores brasileiros contemporâneos que enfrentam uma tremenda dificuldade de ter o seu trabalho. Eles são publicados, mas eles o trabalho não acontece, não repercute. E aí eu pensei em fazer uma ligação aqui, talvez meio maluca, com o que você acabou de falar sobre o Brasil, nesse momento, ter perdido um certo charme da sua tolerância, da sua capacidade de convivência com o oposto, com o diferente. Por que você acha que a literatura brasileira hoje não tem a potência para vocês lá, né, para o leitor africano, que tinha a geração do Jorge Amado, do Guimarães Rosa? Bom, não sei. A resposta que me parece mais fácil, mais simples, é que há tarefas, há serviços que deviam ser a obrigação do Estado, deviam ser políticas dos governos, não? Mas a gente sabe que há um enorme recuo, uma atrofia desse Estado a favor daquilo que são funções do mercado, não é? Deixa-se esse espaço para o mercado. E, portanto, quem faz esse trabalho que devia ser feito de promover a literatura dos outros, não é? E nossa junto dos outros junto a nós, não está lá. Quem faz são as editoras, por razões comerciais. E as editoras fazem contas, fazem cálculos, e se isso é rentável, se isso tem lucro, funciona, se não funciona. Portanto, eu acho que a resposta que eu poderia dar é isso, porque é óbvio que não é porque não haja desejo de conhecer o Brasil. Nós estamos com uma grande curiosidade de saber o que é que vocês fazem deste lado daqui, mas não chega, não há maneira de chegar. Ô, Mia, você falou sobre o ódio, né, que desune, que separa amigos. A pergunta é a seguinte: você viaja muito, você vende muito bem na Alemanha, por exemplo, e em outros países. Esse fenômeno dessa beligerância genérica que está acontecendo e que tem a base na língua, não é? Afinal de contas, as redes sociais utilizam a palavra. É um fenômeno mundial ou você acha que aqui no Brasil, pelo que você sentiu, está mais forte? Bom, na Alemanha não dá para eu notar coisa nenhuma, porque eu não entendo quando é que eles estão zangados ou não, porque para mim parece que estão sempre meio zangados, porque aquela língua é uma língua um pouco áspera, não é? Mas o que eu acho é que provavelmente existe em todo o mundo esta pressa, esta necessidade de fabricar inimigos, de produzir medo, de fazer com que as pessoas não saibam o que é o dia da manhã e, portanto, as pessoas depois rendem-se, não é? E abdicam da sua cidadania. Isso é um processo universal hoje, infelizmente. Mas aqui no Brasil o que me dói, que me magoa, é porque eu vivia um Brasil que me parecia um contraponto a essa coisa meio puritana. Por exemplo, eu agora confesso que no Brasil tenho medo de falar mal, dizer palavras que não estão certas, não é? Nunca houve isto no Brasil, não é? Eu não sei se devo dizer, sei lá, não sei como é que eu vou dizer certas coisas, não é? Então não falo. Então, essa coisa a invasão de um certo puritanismo, da importação de um critério, de um olhar que nunca foi exatamente brasileiro. Por exemplo, esta maneira de olhar o jeitinho brasileiro como uma justificação, como uma explicação para a corrupção no Brasil. Me parece uma certa coisa, para mim eu sou estrangeiro, eu não posso ter pretensão de eu entender o Brasil, mas o olhar que eu tenho, há qualquer coisa que se está... há uma luta que é demasiado moralista para um fenómeno que tem que ser entendido na sua raiz. E, de facto, parece-me que há... Eu não entendi, desculpa, repete. Há uma luta que pode ser moralista? Eu também não entendi o que é que eu disse, eu vou dizer de outra maneira.
O que me parece é que há uma tentativa de desculpabilizar a grande corrupção, que é uma outra coisa. Não é? Com isto, que dizer, olha, os brasileiros aceitam, nós somos assim. É uma coisa genética. E todos partilhamos o jeitinho brasileiro, portanto, todos somos autores de alguma imoralidade. E isso não me parece que seja certo. Porque, digamos, eu vivi em Moçambique períodos de desalento profundo. Nós tivemos isso conduziu a uma guerra civil. Não vai acontecer no Brasil, mas, portanto, eu quero dizer é que eu vivi experiências em que essa situação foi surgindo, esta crispação, a fabricação do outro como o culpado, desenvolveu duas nações. Moçambique passou a ser dois Moçambiques, o deles e o nosso. Não é? E o tempo que demorou a recompor, a reconstituir uma espécie de familiaridade com o outro. Até agora nós não tivemos a paz. Em 1992, até agora nós olhamos com desconfiança em relação ao que pensa diferente, ao que tem uma cor partidária diferente. Essa doença demora muito tempo a ser curada. Não é? E o que nos curou, em grande parte, foi a memória de um grande homem que nós tivemos, que criou, fundou a nação moçambicana. Eu estou a falar nisto por causa do quanto um dirigente pode ser quanto o exemplo de um dirigente que não rouba, que é leal, que é patriota no sentido bom, não no sentido do nacionalismo velho, pode realmente estimular uma atitude positiva, não é? E isso acho que faz falta hoje no mundo inteiro. Que grandes dirigentes, esses que eu não me lembrava dos professores da minha escola, mas quantos dirigentes mundiais a gente pode dizer assim, eu vou trazer a história deste homem para a minha casa, para os meus filhos e meus netos se identificarem com ele. Quantos? E eu tenho muito orgulho de dizer que um deles, um dos poucos, nasceu ali ao lado, é o Nelson Mandela, não é? E é hoje um homem que está sendo atacado dentro da própria África do Sul, principalmente também por este vizinho que tinha, que parece que já não tem, que é o Roberto Mugabe. Enfim, há ali uma tentativa de sujar, de manchar essa nobreza que esse homem nos ensinou e que nos resgatou, digamos, a própria relação com a política, porque eu acho que é isso que nos estão a convidar, a dizer, os políticos são sujos, todos, a política não vale a pena, é um território que a gente tem que deixar de frequentar e, portanto, nós temos que morrer socialmente, digamos assim, temos que ser o que nos resta, alguma coisa que está muito distante daquilo que era a cidadania que nós pensávamos que podíamos exercer, não é? Então, o que eu quero dizer assim, para explicar, porque acabei não explicando ainda, é a grande corrupção, não é a pequena corrupção, não é o jeitinho brasileiro, que às vezes nem chega a ser. Eu vou-vos contar uma história. Eu estava, a última vez que vim ao Brasil, acho que foi dessa vez, tinha que fazer o regresso para Moçambique, apanhei o avião em Salvador para fazer escala em São Paulo. No aeroporto de Salvador, a senhora diz-me assim, você tem o cartão da vacina de febre amarela consigo? E eu, como sempre, perco tudo. Eu olhei para a minha mala e não encontrava. Disse, não tenho. Ela disse, você vai ter problemas em São Paulo. E eu sentei-me preocupado e, de repente, aparece uma senhora que não me conhecia, não me reconheceu de lado nenhum. E ela vem com um papel na mão, um cartão, e diz assim, olha, leve esse meu cartão, porque não está escrito lá o meu nome, ponha o seu nome, que é para resolver o seu problema. Ora, isto a gente pode dizer assim, se eu fosse um puritano, não é, assim, preocupado com o politicamente, com o correto, com o procedimento, eu teria dito qualquer coisa à senhora, não aceito, isso não se faz. Mas havia uma coisa muito mais poderosa naquele gesto. Aquela senhora foi solidária com um desconhecido. E isso tem um valor que não pode ser contabilizado. Não é? E, portanto, essa coisa de que o jeitinho brasileiro
tem que ser, é como se deitar o bebê junto com a água do banho, deitar fora o bebê junto com a... É preciso ter cuidado, porque não é o jeitinho brasileiro que justifica o jeitão brasileiro, que é uma outra coisa, não é? É a corrupção, a grande corrupção é que cria no cidadão mais humilde esta ideia de que, bom, se eles fazem lá em cima, porque é que eu não faço cá embaixo numa lei que não sequer me protege, que me ignora, etc. Portanto, é isso. É bom que a gente pergunte uma coisa, né? Boa noite. Como é que você chama? Vanessa. Primeiramente, eu queria pedir desculpas como brasileira, que eu fiquei envergonhada de você, de um homem da palavra, ter que reprimir as palavras para dizer para a gente aqui no Brasil. Fiquei bem envergonhada. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber, assim, eu senti em você muita simplicidade, muita genuinidade. Como nesse mundo literário é possível você assim, conseguir não cair na vaidade, controlar a vaidade e o estrelismo literário? Assim, como você consegue agir com simplicidade, com simplicidade que eu senti? Não sei responder mesmo. Eu acho que não é porque eu tenha uma qualidade particular, mas acho que a minha história é uma história que me surpreende do ponto de vista de que eu, em minha casa, eu era tido como um retardado, eu era o desqualificado total, não é? E isso não me causou nenhum ressentimento. Eu pensei que eu tinha que encontrar, naquele silêncio em que eu vivia, eu tinha que encontrar sintonizar, afinar aquele silêncio, de maneira que ele fosse um modo de chegar aos outros ou escutar os outros. E, portanto, eu percebi que isso me dava uma enorme vantagem, porque eu sou escritor porque sou um escutador, porque escuto os outros. E essa escuta dos outros, se é verdadeira, sempre nos faz ser humildes, sempre nos faz perceber que o outro está dentro de nós, não é? Digamos, não é um elemento estranho nunca. E quando acontece uma coisa como esta, que me poderia, por exemplo, eu estou a ser homenageado em Araxá, se chegar a Maputo, as pessoas dão-me um abraço e perguntam-me, mas onde é que é Araxá? Mas eu acho que o que nos reúne aqui não sou eu, ou só ocidentalmente sou eu, é a literatura. Isso é que é bonito, isso é a restauração de uma relação que passa por contar histórias, por valor que não pode ser nunca medido, que é estarmos disponíveis a fazer aquilo que nos encantava, e que eu acho que é uma coisa que é uma predisposição da nossa espécie, a escutar histórias, não é? A criança precisa de escutar histórias até que ela seja uma parte dessa própria história, não é? E, portanto, acho que isso é a celebração dessa coisa tão antiga que nenhum sistema político vai roubar, não é? Há aqui uma resistência. Quando nós estamos sentados aqui, é como se fosse uma fogueira na savana africana que reproduz esse momento em que o importante já não somos nós, mas são as vozes antigas que se ecoam na nossa conversa, não é? Eu posso dizer uma coisa, agora podia ser uma espécie de campanha eleitoral e vocês vão dizer, dizem isso, você diz isso a todos, não? Mas eu vou-vos dizer uma coisa que os brasileiros me dizem, é que os brasileiros dizem assim, se você fosse brasileiro, certamente você seria mineiro. Porque... Mas a resposta é assim, a explicação quando eu perguntei, mas porquê? Eles dizem assim, porque você nunca responde àquilo que lhe pergunta. Falando nisso, essa é a terra nós estamos pertinho de Guimarães Rosa aqui. Fala um pouquinho da importância dos autores brasileiros como Rosa, por exemplo, na sua vida. Bom, a pergunta que Afonso me fazia, a sugestão que eu falasse de Guimarães Rosa, mas
Guimarães Rosa foi um mestre, foi alguém que me ajudou. Só uma coisa minha, Sim. agora domingo 19, completam-se 50 anos de sua morte. Então, é como ele dizia, ele não morreu assim, cantou, não é? Então, eu acho que esse foi quando ele chega a mim, eu já tinha um aviso que existia um brasileiro que fazia uma coisa que influenciou o escritor angolano. Foi uma triangulação. Eu conhecia e lia Luandino Vieira, que é um angolano que de repente começou a retrabalhar a língua portuguesa, deixando uma certa oralidade entrar no texto, e foi através do Luandino Vieira, a quem eu presto sempre homenagem, e ele é que me disse: existe do outro lado um tal João que faz isto de uma maneira, digamos assim, de mestre, não? E eu, nessa altura havia a Guerra Civil, não chegavam livros a Moçambique, e eu pedi a um amigo brasileiro que me trouxesse qualquer coisa, e veio uma fotocópia da Terceira Margem do Rio, e de facto, quando eu escrevo o segundo livro de contos, eu já estava doente, já tinha adoecido. Foi isso. Antes de falar sobre o livro, você está terminando o livro, afinal? Já terminei. Já terminou? Já foi, este livro, já começando, para vocês saberem o que é que estamos a falar. Este livro, As Areias do Imperador, é uma trilogia. Este é o primeiro volume. O segundo volume chama-se As Sombras da Água. E o terceiro volume não foi publicado no Brasil, mas já foi publicado há 10 dias em Moçambique, há 7 dias em Lisboa, e vai ser publicado no próximo ano, no princípio do próximo ano, no Brasil. E aí se fecha essa trilogia que chama-se As Areias do Imperador. Deu-me muito trabalho, digamos, mas quer dizer, deu-me trabalho no sentido que eu nunca acho que estou a fazer um trabalho, porque faço aquilo com tal gosto que me parece que eu é que deveria pagar para fazer o que eu faço. Pronto, é isto. Celso, quer fazer uma pergunta? 10 minutos sob a placa. Ok, boa noite. Miyakoto, você fez uma breve menção à Patrícia, sua mulher, em sinal de grande cumplicidade entre autores. Isso pode não ser muito comum, às vezes não é mesmo, mas achei muito bonito. E o seu livro de poesia, que eu tenho, mas esqueci, em Belo Horizonte, eu lembro que tem lá um poema, O Amor, Meu Amor. Não tem? Aí eu corri ali embaixo para fotografar o poema, eu falei, caramba, é lindo. Vai ler? Não. Lê, Celso, lê. Não vou ler porque eu estou muito emocionado, não sei se vou conseguir ler. Vem cá, sobe aqui, Celso, lê. Não, lê, sobe aqui, Celso. Só falta dizer que está com vergonha, Celso Adolfo. Não, mas emocionado sim. Deixa eu sentar aí. Senta aí. Vai aguentar cada um. Eles fazem isso tem 40 anos, gente, comigo. Tem graça nenhuma. O amor, meu amor, para a Patrícia. Nosso amor é impuro, como impura é a luz e a água, e tudo quanto nasce e vive além do tempo. Minhas pernas são água, as tuas são luz, e dão a volta ao universo quando se enlaçam, até se tornarem deserto e escuro. E eu sofro de te abraçar, depois de te abraçar, para não sofrer. E toco-te para deixares de ter corpo, e o meu corpo nasce quando se extingue no teu. E respiro em ti para me sufocar, e espreito em tua claridade para me cegar, meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida. Tu me bebes, eu me converto na tua sede. Meus lábios mordem, meus dentes beijam, minha pele te veste e ficas ainda mais despida. Pudesse eu ser tu e em tua saudade ser a minha própria espera.
mas eu deito-me em teu leito quando apenas queria dormir em ti. E sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. E levito, voo de semente, para em mim mesmo te plantar menos que flor. Simples perfume, lembrança de pétalas sem chão onde tombar. Teus olhos inundando os meus, e a minha vida, já sem leito, vai galgando margens até tudo ser mar. Esse mar que só há depois do mar. Agora sou eu que não sei falar agora, não é? Não sei, falou da poesia. Perguntou-me o quê? Não houve pergunta, Não? foi só para você falar. Não, houve quase uma pergunta. Quase pergunta. Para você comentar o trabalho com o verso, com a poesia. Ele fez essa pergunta, Fez, né? é. Toda a gente ouviu, né? Assim. Então, não sei, eu para mim a poesia, eu sou um poeta, eu ando fingindo que sou um prosador às vezes, né? Portanto faço essa incursão, mas todo o meu trabalho, que eu acho que todo o meu trabalho vem da poesia, de uma certa dificuldade de eu olhar a escrita como uma coisa funcional, como uma coisa simplesmente que trabalha a descrição, que conta uma história. Eu preciso perceber que eu estou a fazer alguma coisa que é mais do que isso, ou que é outra coisa, não é que é mais do que isso, que é uma outra coisa, que é essa revelação do que não é imediatamente visível, do que é transcendente, do que pede uma outra linguagem, uma linguagem mais simbólica, mais metafórica. Mas eu faço isto não só quando escrevo poesia, porque eu sou filho de um poeta. A minha mãe sofria imenso com isto e dizia, rezava para que nenhum filho ficasse com aquela doença, não é? E não correu bem. Faltou-lhe mais crença. E o meu pai nunca nos mandou ler um livro, nunca teve uma atitude normativa em relação ao conhecimento que vinha do livro, não é? Mas ele ensinava poesia todos os dias. E uma das coisas que ele fazia era quando eu ia para fazer os deveres de casa numa estação de trem, dos caminhos de ferro, e ele me alvoroçava e me inquietava, não como um pai que estava preocupado com os deveres, mas um pai que tinha outra preocupação, que era levar-me para ver as linhas onde passavam os trens, as linhas férreas, e ali no meio da poeira, no meio da cinza, ele debruçava-se a encontrar pequenos metais, pequenas pedras brilhantes que caíam dos trens, não? E eu olhava aquele meu pai e aquilo era uma coisa... Ele se transfigurava num filho, numa criança como eu. Era um colega meu, um colega de infância, não é? E isso sem ele saber. E eu próprio não sabia. Só ao ler Manuel de Barros, eu aprendi como é que essa lição de poesia me estava a ser dada, não é? Essa busca da coisa bela, não é? Da beleza no meio da coisa mundana, pequena, da sujidade, da poeira. Eu tenho uma dívida muito grande com este pai que eu tive. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rosara. É um prazer estar aqui, claro, como todos aqui, muito emocionados de estar com você. Você sabe que você hoje é um autor respeitado, queridíssimo no Brasil, e nós todos somos luso-brasileiros, óbvio. E, mais uma vez, também uma honra estar com o Afonso, que tem trazido para todos nós esse trabalho extraordinário com o apoio da CBMM, né, do Gilberto. É uma emoção estar em Araxá. Meus filhos são filhos de um araxaense e de uma mulher artista da cidade, que foi presidente da Fundação Cultural Comum Barreto, que é a dona Lígia.
Então, é sempre muito bom estar aqui entre as artes, a poesia, a literatura, compartilhando esse momento. Queria lhe falar, simples, assim, 3 coisas rapidamente. Sou muito otimista. Adorei quando o Afonso colocou, não sei se foi o Afonso, a comissão, enfim, língua, leitura e utopia, né, que é o FLI Araxá, língua, leitura e utopia. E eu vim de Portugal, em julho do ano passado, foi comemorado 20 anos da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e que começa em 1950 com um sonho do Agostinho da Silva. E o Agostinho, você sabe, como você, também muito poeta, né, idealizador, e que acreditava muito desde então já nesse momento em que tudo isso iria se interconectar. Acho, Mia, com todo respeito e humildade, que o Brasil está num momento difícil, mas o mundo está num momento difícil. O Trump é difícil para os Estados Unidos, né? O Islã e o terrorismo no Oriente e na Europa. Quer dizer, os jovens hoje têm medo e receio, né, de ir à Copa do Mundo na Rússia. Então, nós estamos desafiados, sim, é uma revolução tecnológica complexa, mas qual a grande revolução do mundo, na minha modesta opinião? Onde é que ela pode sempre se dar? E o Zueni Ventura pode falar melhor que qualquer um, talvez, disso aqui, porque em 64 ele vivenciou isso tão bem, né? A revolução, a repressão, os militares. Eu tenho um livro autografado por ele. Eu queria ser jornalista quando eu tinha 15 anos, e ele me dizia: Rosário, espero que seu jornalismo seja feito em tempos mais dignos que esse. Então, acho que nós vamos ter tempos mais dignos que esse, sim, com pessoas como você, escritores como você, que vão interagir com os nossos escritores brasileiros. Você talvez seja mineiro mesmo, porque o Guimarães Rosa é universal e a sua literatura é universal. Ela tem uma coisa universal, talvez por isso que tão parecidos, às vezes, as questões. E, para encerrar, eu queria te dizer o seguinte: Histórias Abençonhadas foi peça de teatro em Brasília. E aqui tem contos, realmente, assim, que são muito poéticos. O Cego Estrelinho, talvez, seja o que tenha me chamado mais atenção. Sobra, então, para uma pergunta. Você não acha que, nesse momento, com essa interação Brasil-Portugal, que se intensificou muito nos últimos tempos, nós estamos com muitos brasileiros hoje residindo em Portugal, e eu vejo cada vez mais pessoas como o Afonso Borges e toda uma equipe procurando trabalhar isso intensamente. Você não acha que nós podemos, através de movimentos, sem esperar o Estado, sem esperar governos, mas da própria sociedade, através da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que comemorou ontem, ano passado, 20 anos, você não acha que poderia haver um movimento vindo, talvez, desse lugar, e que isso poderia ser, sim, um modo de revolucionar tudo isso que está acontecendo e trazer um futuro diferente para os jovens? Eu acho que sim. Obrigado.